Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Para quem me vai acompanhando aqui, sabe que eu por vezes vou referindo a alguns jogos que são jogos de culto e alguns jogos que eu não consigo encontrar. Normalmente, aqui no hobby, nós encontramos um termo, é um termo em inglês que serve para descrever estes jogos que nós não temos e gostávamos de ter, são chamados os Grail Games. É como se fosse o nosso Graal, que nós, como os cavaleiros dos vários mitos arturianos, andavam atrás do cálice, do Graal sagrado e nunca o conseguiam encontrar. Estes são alguns jogos que nós também, gamers, consideramos que são os jogos que nós queríamos e por vezes são difíceis de encontrar. E isto é uma coisa muito específica do hobby dos jogos de tabuleiro, dos jogos analógicos, porque os jogos têm a sua presença material, são artefatos, e como artefatos precisam de ser produzidos, e por vezes esgotam, ou seja, há aqui uma relação com a existência material e alguma noção de esgotamento ou de escassez que está associada, o que também liga àquele termo em inglês que é o Fear of Missing Out, que é o FOMO, que é o medo de não ter, o jogo que por vezes nos leva a comprar os jogos quando eles saem, mesmo sem sabermos se queremos mesmo aquele jogo, ou por vezes até dar um dinheiro superior àquele que estaríamos dispostos a pagar noutras situações. Portanto, isto não acontece com os jogos digitais e acontece com os jogos analógicos por várias razões, porque existem limites na quantidade do que é produzido e depois porque também estão aqui questões de direitos de autor e há alguns jogos que por vezes, por problemas com os direitos de autor, alguns conflitos entre editores e editoras, entre os autores, entre os designers, os jogos não ficam disponíveis, ou por vezes por questões de importação ou de algumas barreiras alfandegárias, uma série de coisas que podem influenciar isto. E eu vou fazer aqui uma nova rúbrica, é a rúbrica em que vou referir 3 jogos de cada vez, para não ser demasiado longo, 3 jogos que são 3 jogos de culto que eu gostava de ter e que não tenho, e que espero um dia voltar a ter, e que são tudo jogos que, na minha opinião, são importantes do ponto de vista da história do desenvolvimento deste tipo de jogos de tabuleiro modernos, nos jogos analógicos também, no geral. E hoje o primeiro jogo, e não tenho nada para mostrar porque eu não tenho estes jogos, vou ter que pôr aqui umas coisas num canto ou no outro, para vocês verem pelo menos algumas imagens para descansarem de terem que aturar a minha figura. Portanto, o primeiro jogo aqui é o Glory to Rome, que existe em vários países, várias edições, e eu tenho tentado até encontrar essas edições em francês, em castelhano, e não encontro, apesar de ser um jogo com muito texto. Este jogo é apenas um jogo de cartas que tem várias edições, uma delas até com uma arte gráfica um pouco estranha, que até parece um jogo infantil, mas está muito difícil de encontrar. Eu não consigo encontrar, usado, os preços são absurdos e algumas pessoas têm optado também por fazer a sua própria impressão do jogo. Eu vou tentar continuar a procura pelo jogo, pode ser que surja alguma oportunidade e entretanto também fui adquirindo outros jogos que são inspirados diretamente no Glory to Rome. É o caso do My Tiny, penso que é assim que se diz, que tem um nome muito difícil de dizer, que é do mesmo autor, do Karl Chudyk, que tem algo muito semelhante ao Glory to Rome, embora o tema seja totalmente diferente, é de templos budistas, salvo erro, em que estamos a fazer pequenas construções para venda, associadas ao lado espiritual do culto religioso, mas o jogo penso que não é exatamente igual, apesar de ter alguns elementos semelhantes, mas ainda não tive a oportunidade de experimentar. O outro também é o Import-Export, que eu já falei num vídeo anterior, em que tem também alguns dos mecanismos das cartas com múltiplos usos. Esta é uma das principais características do Glory to Rome, em que é um jogo de cartas, mas em que as cartas podem ser usadas de múltiplas maneiras para ajudar a construir a nossa civilização, o nosso desenvolvimento, o nosso projeto de desenvolvimento civilizacional romano, qualquer coisa assim do género. Portanto, um jogo que eu pretendo adquirir quando possível, porque é também um jogo imensamente importante na história do design dos jogos, de analógicos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, porque demonstrou como com cartas, ou somente com cartas, podemos fazer coisas de um nível de complexidade bastante considerável com este efeito das cartas com múltiplos usos. O outro jogo, que também é um jogo de culto, que eu não consegui arranjar ainda, embora já tenha visto alguns preços dos usados, mas que é mesmo muito dispendioso, mesmo assim,
e ainda por cima para um jogo que tem uma péssima qualidade de componentes, que não é propriamente bonito, e estamos a falar do Antiquity. Trata-se de um jogo da Splotter, famosa editora holandesa, que edita umas X cópias quando se lembram, de vez em quando. Nós nunca sabemos quando é que elas vão estar disponíveis, ao ponto de, sempre que eles lançam um novo jogo, eles esgotam imediatamente, porque nunca vamos saber quando é que elas vão estar de novo disponíveis para poder comprar. Aqui no Antiquity trata-se de um jogo da fase final medieval, em que nós vamos estar a gerir uma cidade. Ou seja, gerimos a cidade e o território envolvente, e tem uma série de coisas típicas desta editora Splotter, que é o facto de não haver os mecanismos de apanhar o líder ou de recuperação, os catch-up mechanisms, não tem nada disto. Portanto, se nós fizermos a geneira no jogo, vamos sofrer as consequências, ao ponto de, por exemplo, se tomarmos uma má opção no início, por exemplo, se não pudermos produzir ou cautelarmos a produção de madeira, não vamos conseguir fazer nada no final do jogo. Ou então, se poluirmos demasiado o território envolvente, este jogo tem este sistema, este mecanismo de poluição, vamos esgotar os nossos recursos e também não vamos conseguir fazer nada. Portanto, o jogo tem estas coisas, é um jogo também muito especial, com um design muito próprio, também já com algum nível de complexidade, mas que também está muito difícil de conseguir arranjar, e aquilo que existe é caro e a qualidade não é boa, porque a qualidade original das peças e do próprio design gráfico é, de facto, fraco, mas continua a ser um jogo de culto que proporciona experiências realmente diferentes. Por fim, o terceiro jogo é o Age of Empires 3, que teve uma reedição pelo mesmo autor, que teve uma reedição por autor, que é o Empires Age of Discovery. Neste jogo, também é um jogo que está muito difícil de encontrar, embora esta última versão, o Age of Empires, é praticamente impossível de arranjar também, são um usado e os que existem são preços loucos. Mesmo este Empires Age of Discovery também não é fácil de encontrar. O que tem de interessante aqui é um jogo que tenta emular o jogo de videojogo, o conhecido Age of Empires, em que estamos a gerir recursos naquilo que é um real-time strategy, embora aqui não seja um jogo de tempo real, é por turnos na mesma, mas estamos a alocar trabalhadores e a usar os nossos trabalhadores para dominar o território, para gerir recursos, ou seja, produzir recursos para depois apostarmos em desenvolver a nossa civilização, o nosso país também. E este jogo também proporciona estas coisas que nos aproximam um pouco daquelas experiências dos jogos digitais, destes jogos digitais de estratégia, que era algo que eu queria também muito experimentar, mas também não consegui ainda jogar, nem consegui encontrar um sítio onde possa adquirir também este jogo, quer na versão original, quer nesta nova reedição do jogo. Estes jogos são difíceis de encontrar por razões diferentes. O caso do Glory to Rome e o caso do Age of Empires são questões de direitos de autor e que não foram criadas oportunidades para reedições. O caso do Antiquity da Splotter é mesmo políticas de edição, que eles simplesmente não libertam e não produzem mais cópias. Não sei muito bem qual a razão, mas aquilo que se vai dizendo é que porque é uma editora que não é supostamente profissional, em que os donos, quem trabalha lá, faz daquilo uma espécie de um part-time e dedica uma certa quantidade de tempo à editora, o que não serve para, por exemplo, ter o mesmo nível de produtividade que têm as outras editoras que são profissionais, supostamente. Mas pronto, são estes três jogos que são três jogos de culto para mim, três jogos quase como o santo grau, que eu um dia quero chegar a eles para os poder experimentar, mas que não tenho conseguido, mas quem sabe será mesmo possível um dia ter estes jogos. E quase todos os gamers, quase todos os jogadores do hobby têm os seus jogos que querem algum dia ter, muito ter, e eu fico também curioso para saber quais os vossos, e quem sabe até possa ajudar a identificar alguns desses jogos, e depois pode haver pessoas que estão disponíveis para se desfazer dos seus, caso eles não estejam em circulação. Então vá, obrigado pela vossa atenção. Se gostaram, já sabem, likes, partilhas, subscrições, essas coisas todas que o algoritmo agradece, e eu também. Obrigado por tudo e tchau, adeus.